Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Segue Infocast, o seu podcast em segurança da informação. Eu sou o Luiz Felipe Ferreira, o seu apresentador, e trago hoje aqui um tema muito bacana, LGPD. Eu sei que certamente a gente já tem outros episódios que nós tratamos do tema, mas essa é uma lei que já está em vigor e com certeza sempre traremos aqui um tema novo sobre essa lei que tem tanta importância aqui para o nosso país. E para o episódio de hoje, eu vou trazer não somente um, mas 3 convidados muito especiais que estão aqui conosco, eles vão se apresentar daqui a pouquinho. Vou começar por um velho conhecido aqui de vocês, nos nossos ouvintes, eles já estiveram aqui em diversos episódios do Segue Infocast, já é de casa, Rafael Ferreira, e até pelo sobrenome também, né? Faço questão, né? Tudo já fica na família mesmo. Rafael, seja muito bem-vindo. Para quem não te conhece, se apresenta aí para gente, por favor. Obrigado, Luiz. Olá, pessoal. É sempre um prazer estar por aqui. Como o Luiz comentou, já participei de alguns, é sempre uma honra. Aprendo muito sempre que participo. Eu sou sócio fundador da Clave Segurança da Informação, eu estou atuando como diretor comercial, especialista em segurança da informação. Já tenho, como ele falou, um velho conhecido aí, né, entregando a minha idade. Eu já tenho uma longa carreira em segurança da informação. Agradeço mais uma vez aí a oportunidade. Não temos como negar, Rafael, nós nascemos no século passado. Agora o próximo convidado, Igor Buitrago, seja muito bem-vindo. Ô Luiz, agradeço aí a oportunidade de estar participando desse Segue Infocast. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Buitrago, sou gerente de governança, riscos e compliance da Claves. É um prazer poder trocar um pouco aí de conhecimento com vocês, tá bom? Maravilha, seja muito bem-vindo. E a gente também tem uma convidada muito especial aqui hoje, pela primeira vez no Segue Infocast, Lívia Barroso, seja muito bem-vinda. Você está bem? Como você está? Conte aí pra gente quem é a Lívia. Oi, Luiz, tudo bem? Eu me chamo Lívia, sou advogada atuante em privacidade e proteção de dados do escritório Vieites Advogados, e é um prazer estar aqui pela primeira vez com vocês para tratar desse tema tão importante. Com certeza, um tema que certamente tem muita importância aqui nas nossas vidas, né? Como eu comentei com vocês, nós já temos episódios aqui no Segue Infocast falando sobre a LGPD. Entretanto, hoje, no episódio de hoje, a gente tem o tema da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Quem tem acompanhado o tema da LGPD sabe que, embora a autoridade esteja aí há pouco tempo, né, atuante, ela já tem se movimentado bastante com diversas abordagem junto com a nossa sociedade, né? Então, nós vamos falar sobre esse tema hoje, principalmente o guia que a ANPD lançou recentemente, falando sobre os agentes de tratamento e também sobre o encarregado, conhecido popularmente como DPO. Mas antes disso, antes da gente chegar nesse tema da ANPD, vamos introduzir a questão da proteção de dados, né? Igor, você pode trazer para a gente como é que está esse tema, né, no mundo e no Brasil, né? Como é que está hoje o panorama sobre proteção de dados? Opa, com prazer. Atualmente, a gente observa o regulamento da União Europeia, né, o GDPR, que é o mais conhecido de todos, fez agora 3 anos de aniversário em 25 de maio, né? Então, é o espelho da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entrou em vigor, todos nós sabemos, em setembro de 2020. E o que a gente já observa, né, tanto no mundo quanto especialmente aqui no nosso país, é um avanço, né, um conhecimento cada vez maior, tanto das empresas quanto da população em geral. E um destaque que eu considero são as empresas que, inicialmente, assim que a lei entrou em vigor, né, se apressaram um pouco para poder se ajustar, se adequar à lei, com medo, né, de receber determinadas multas. Esse era o motivo principal, né, a motivação inicial, vamos dizer melhor assim. E hoje em dia, essas mesmas empresas, elas entendem melhor a importância de estar se adequando à lei, né? Que eles entenderam com o tempo, agora com a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela
cada vez mais atuante no nosso cenário nacional, ela deixa claro aí para as empresas e a importância que tem em se adequar e proteger os seus dados, né? Inclusive os dados pessoais, porque ela não está só protegendo a privacidade, né, dos titulares, como também o próprio negócio, seu próprio negócio, né? Então, elas entenderam melhor aí o significado dessa lei, que é tão importante para o nosso país, vai trazer cada vez mais uma credibilidade em privacidade da informação, né? Não só localmente, como também para o mundo, né? E que a gente possa, em breve, com as sanções aí entrando em vigor a partir de agosto deste ano, a gente possa aí se tornar um país confiável, né? Para o GDPR, que é o regulamento da União Europeia. E uma classe que ajudou bastante nessa conscientização das empresas foram os nossos queridos advogados, né? Aliás, é uma lição de vida para todos, né? Sempre tenha um amigo advogado, nunca tenha um advogado como inimigo. E para isso a gente tem aqui a presença da Lívia. Lívia, como é que foi essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito do direito e da proteção de dados, né? Como é que os advogados estão vendo essa lei e inclusive, a própria mudança, né, de mercado? Muitos deles tiveram que se adaptar, inclusive estudar temas que até então eram relativamente novos para eles, né? Como é que você vê o panorama aí de proteção de dados no Brasil e no mundo? Oi, Luiz. Realmente é um assunto muito novo. Os advogados tiveram que se adequar, estudar a lei para colocar em vigor, né? E é uma questão muito importante, porque a lei, ela, na verdade, a lei de proteção de dados, ela engloba diversos aspectos, como, por exemplo, a adequação contratual, a adequação de todos os procedimentos realizados pela empresa, todos os dados que eles colhem, as bases legais. Então, nós temos que analisar todas essas questões na fase de adequação. E complementando até uma questão que o Igor falou, que apesar das sanções administrativas começarem a vigorar a partir de 1º de agosto de 2021, já existem algumas ações tratando sobre o tema. Já existem ações judiciais em que são requeridas indenizações em relação ao desrespeito à Lei de Proteção de Dados. O Igor até pode comentar melhor uma ação que teve do metrô de São Paulo, que o metrô de São Paulo foi condenado a uma indenização de R$100 mil por estar em desacordo com a LGPD. E o interessante é que, início do ano passado, houve uma juíza onde solicitou ao próprio metrô de São Paulo um relatório de impacto, né, de proteção de dados. Isso no início do ano passado, ou seja, nossa lei ainda não estava em vigor. Então, pelo fato deles fazerem uso de um sistema onde esse sistema conseguia ler, né, as feições, né, a parte facial, né, ter uma leitura facial dos seus clientes. Então, como aí dados biométricos, a gente sabe que são dados sensíveis, requer um maior cuidado no tratamento, e a nossa lei prevê que, para esse tipo de dado, você precisa de um relatório de impacto de proteção de dados. Então, a juíza, mesmo a lei ainda não estando em vigor, ela solicitou isso ao metrô de São Paulo, e agora, este ano, veio a aplicar, né, a multa. Mais uma vez, não é uma sanção administrativa aplicada pela nossa autoridade, mas sim pelo juizado, e no valor de R$100 mil, como bem explicou a Lívia. Um ponto aqui importante em relação até à própria lei, né? Eu me recordo que lá em 2018, né, 2019, muita gente dizia, né? Essa lei não vai pegar, essa lei não vai pegar, né? Uma citação típica dos brasileiros. Entretanto, a lei foi sancionada, entrou em vigor. Entretanto, um ponto aqui muito importante foi a demora, podemos dizer assim, da criação efetiva, prática da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Hoje ela está em vigor. E aí, Igor, eu queria que você contasse para a gente sobre a autoridade, né? Como é que ela surgiu, o que ela representa no Brasil, quais têm sido as ações, as finalidades da Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Então, Luiz, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão, né, de administração pública federal,
ela foi criada, né, no papel em julho de 2019, né, e então, agora no passado, em 2020, toda a estrutura dela foi formada, né, e qual é a importância da gente ter uma autoridade, né? Uma delas é fiscalizar e aplicar as sanções, né? Então, a gente tem uma autoridade que vai fiscalizar como as empresas, as organizações, elas tratam, né, os nossos dados pessoais, né? Nós que somos titulares, né, dos dados, somos os donos dos dados, né? Então, ela vai fiscalizar e aplicar as sanções, né? Que sanções podem ser desde advertências ou então multas. Tá? Além disso, uma responsabilidade que ela também tem é zelar por toda essa proteção dos dados pessoais, inclusive orientando toda a população sobre as políticas públicas, né, relacionadas à proteção de dados pessoais, medidas de segurança. Então, cada vez mais conscientizar nós brasileiros, né, sobre esta lei. Então, isso é importantíssima a atuação dela, para que tenha um órgão que realmente oriente os brasileiros sobre os seus direitos, tá? E, além disso, fiscalize as organizações para que, de fato, tratem os dados pessoais com segurança, né? Então, é importantíssimo este órgão aí cada vez mais estruturado e que possa logo agora, em agosto, já estar apto a aplicar as sanções de fato. É o que a gente sente falta hoje. E uma ação da autoridade que a gente tem percebido com muita frequência é a aproximação desse regulador junto com a sociedade, né? A gente tem visto os diretores da autoridade em diversos eventos, né? Conversando com as pessoas, conversando com os controladores, né? Para entender a realidade das empresas e um ponto muito importante é justamente promovendo, né, essa conscientização sobre o tema de proteção de dados, né? E recentemente a autoridade lançou um guia até muito esperado, que trazia definições sobre os agentes de tratamento de dados, né, o controlador e o operador, e também do encarregado, né? E eu acho que esse documento veio elucidar diversas dúvidas que as pessoas, os profissionais da área tinham, né? Então, Igor, você pode então trazer essa visão sobre o guia, do que ele se trata, quais são as definições desse guia que a autoridade lançou recentemente? Sim. Então, esse guia, né, que foi lançado recentemente agora, em 27 de maio, ele esclarece, né, de fato, quem são os agentes de tratamento, como você bem ressaltou, né, o controlador e o operador, e quem é controlador, quem é operador e quem é o encarregado, porque a gente vê um conceito aí errôneo que o colaborador de uma empresa é um operador, né, e a empresa é o controlador. Então, a gente observa aí algumas dúvidas ainda em relação aos conceitos, né, dos agentes e também do encarregado. Então, esse guia ele é muito rico e consegue elucidar, né, todo o conceito. Então, o controlador, por exemplo, que pode ser tanto uma pessoa jurídica quanto uma pessoa natural, ele é que vai determinar o tratamento, ele é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais. Então, é ele que vai ditar as regras. Então, e o operador? É o operador quem vai auxiliar o controlador nesse tratamento. Porém, ele deve seguir todas as orientações definidas pelo controlador. Então, ele não tem, o operador, poder de decisão. Tá? Quem tem é o controlador. E o encarregado, né? Eu sempre costumo dizer, quando eu comento sobre a lei ou outros assuntos, que a gente tem que ter sempre alguém acompanhando, alguém de fato fazendo acontecer, né? Então, se o controlador, ele que vai determinar como vai ser o tratamento, quem vai fazer isso acontecer é o encarregado, né? Eu sempre brinco que todo jardim tem que ter um jardineiro, né? Então, esse jardim aí de privacidade, né, que o controlador dita as regras, quem vai ser o jardineiro, quem vai cuidar desse jardim, né, fazer com que ele aconteça de verdade, com que o tratamento aconteça de forma segura, como ditadas as regras pelo controlador, é o encarregado.
Sim, é importante comentar também que a LGPD ela não trouxe um conceito de controlador conjunto, né? E o controlador conjunto veio nesse guia orientativo realizado pela NPD. O controlador conjunto, ele é considerado aquele que tem o poder de decisão. Os dois teriam, na verdade, o poder de decisão. Eles têm a mesma finalidade e os dois deveriam ter a tomada de decisão conjunta. Nós até visualizamos recentemente um dos contratos em um dos processos de adequação de uma empresa, que uma empresa de plano de saúde, ela enviou um aditivo contratual, né, que está sendo muito utilizado agora. Os contratos estão sendo adequados de acordo com a LGPD, e essa empresa de plano de saúde, ela se considerou a controladora conjunta, junto com a contratante. Só que no caso, era uma empresa que oferecia o benefício do plano de saúde para os seus empregados, para os seus funcionários, e tem esse contrato com o plano de saúde. E o plano de saúde veio no aditivo contratual dizendo, na verdade, que ele era o controlador conjunto com essa empresa. Mas, na realidade, ele não é o controlador, ele não pode ser um controlador conjunto, por quê? Não é ele que tem a tomada de decisão. Na verdade, a empresa que contrata o plano de saúde, ela que define qual vai ser a cobertura, ela que define, por exemplo, se a exclusão dos dados, se algum funcionário for demitido, por exemplo. Ela vai chegar para a empresa do plano de saúde e vai falar, exclui os dados do funcionário tal, porque ele não faz mais parte da empresa. Então, pode verificar que, nesse caso, a tomada de decisão ela é feita pela contratante em si, pela empresa que contratou o plano de saúde. Então, nesse caso, nós até sugerimos, né, orientamos a empresa de que não assinasse esse aditivo, porque está errado, e que falasse com a empresa prestadora do serviço de plano de saúde para realizar, na verdade, a alteração para o aditivo para que ela figurasse como operadora, porque, na realidade, a empresa contratante aqui seria a controladora e a empresa do plano de saúde seria a operadora. Ela teria que agir de acordo com as finalidades definidas pela controladora. E, nesse caso, ela seria a operadora e não controladora conjunta. É um conceito que, de fato, é muito novo, veio agora regulamentado pela ANPD, e muitas empresas estão tendo dificuldade de colocar na prática. Esse também é um ponto importante, né, que você trouxe, porque uma coisa é o que está escrito no papel, outra é no dia a dia, né? Por exemplo, né, se a gente trouxer a realidade de uma violação de dados, né, que todo mundo chama de vazamento de dados, né? O conceito na lei é a violação de dados, né? Como é que ficaria isso, né? Por exemplo, Igor, você pode trazer um exemplo aqui para a gente? No caso, quem é que avalia o incidente? Quem comunica o encarregado? Na vida real, como é que seria, por exemplo, as funções de cada agente de tratamento, no caso, por exemplo, de uma violação de dados? Perfeito, Luiz. Neste caso, aí você vai ter uma interação maior, né? Que é o controlador, né? Que é como eu falei, que é o responsável pelo tratamento. Então, ele vai precisar analisar, verificar o que de fato aconteceu, né? É claro que através do encarregado, que deve ser comunicado. Se esses dados, se esse vazamento, como você bem explicou, eles trouxerem um certo impacto, né, negativo aos titulares, aí você precisa ter um relatório de impacto. Você já deveria ter criado esse relatório de impacto no início do tratamento. Isso já é previsto até que a nossa autoridade solicite este documento num caso de violação, né? Então, ocorrendo a violação, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela definiu já um processo para isso, onde você tem que preencher um formulário criado pela nossa autoridade. É claro que já deve constar um cadastro da própria organização no sistema que é utilizado, que foi orientado efetuar um cadastro pela própria autoridade, que é um sistema do governo federal, onde a autoridade ela orienta cada empresa ao cadastro. Então, através desse sistema, você precisa fazer subir, né, fazer o upload desse documento, né, informá-la em até 2 dias úteis, né?
Então, essa responsabilidade de executar todo esse processo é o encarregado. É o encarregado que vai fazer toda essa comunicação, né, entre controlador, entre a nossa autoridade, e se porventura essa violação vier de um operador, né, não do controlador, o operador ele deve comunicar ao controlador, tá? É claro, em um tempo menor do que 2 dias úteis, porque 2 dias úteis é o tempo do aviso dessa violação chegar à nossa autoridade. Então, ele comunica ao controlador, o controlador vai tomar a ciência, vai analisar o que de fato aconteceu, e normalmente essas regras entre o controlador e o operador, e aí são feitas em contrato, né, o tempo que o operador deve avisar o controlador, né, o que esse operador deve fazer de análise inicial. Então, o controlador analisa todas as informações, né, preenche o formulário criado pela própria ANPD e sobe para o sistema, notificando a mesma desse tipo de vazamento. É claro, e incluindo o relatório de impacto criado pela mesma, né, pelo próprio controlador, para garantir, mostrar, né, que controles de segurança, toda uma análise de risco foi feita naquele processo. Até porque a gente sabe que quando a gente trata segurança, né, se fala de segurança da informação, a gente não pode garantir uma segurança 100%. Né? Então, falhas vão ocorrer, porém, é necessário que a gente tenha controle de segurança e tenha, pelo menos, feito uma análise de risco aí, que é o nosso relatório de impacto, antes de tratar o dado pessoal. Sempre me incomodou muito essa questão da LGPD do prazo razoável. Finalmente, né, felizmente, a NPD definiu 2 dias úteis, embora seja um prazo menor do que o estipulado no GDPR, que são 72 horas, mas eu acho que é um bom início, né? E esse guia é um guia realmente que traz aí um norte, uma orientação muito clara e muito, muito bem-vinda aos controladores, né, e aos operadores também. A dúvida que a gente tem é, ok, então essa é a última versão, como é que eu posso contribuir com esse guia? Há alguma forma de colaborar com o tema? Se eu entender que esse guia pode ser melhorado, Lívia, tem como fazer isso? Oi, Luiz. Na verdade, esse guia não é um guia definitivo. Ele é um guia que está sendo... esse guia exatamente que foi publicado agora, ele trata, na verdade, sobre os agentes de tratamento. Mas, além desse guia específico, a ANPD ela vai ser responsável por realizar diversas orientações. Inclusive, a orientação da comunicação do incidente de segurança no prazo de 2 dias úteis foi feito também por uma orientação apartada, né, fora desse guia dos agentes de tratamento, porque a LGPD em si, ela fala que o incidente deve ser comunicado em um prazo razoável. E a ANPD veio regulamentando, falando que, no caso, o prazo razoável, o que ela entende, é esse prazo de 2 dias úteis, que é diferente da GDPR. E esses guias, essas orientações, elas vão sendo realizadas de uma forma contínua, de acordo com as dúvidas que vierem surgindo, de acordo com novas regulamentações e entendimentos que forem surgindo. Inclusive, a sociedade ela pode sim ajudar. Existe um e-mail que é normatização@anpd.gov.br, que a sociedade, as pessoas podem enviar e-mails para eles com comentários e contribuições, com dúvidas, pedindo para regulamentar diversos aspectos, e a ANPD pode sim receber essas solicitações, esses comentários, e gerar um guia orientativo acerca de diversos assuntos. Excelente, né? Então, se você tem interesse de contribuir com a NPD, o e-mail é normatizacão, não é? Sem cedilha e tio, @npd.gov.br. E, na verdade, por incrível que pareça, né, a LGPD já está em vigor há algum tempo, desde o ano passado. Entretanto, a gente sabe que na realidade brasileira a gente ainda tem algumas empresas que ainda precisam de ajuda na questão da conformidade com a lei, né? E aqui o Rafael acho que consegue ajudar bastante, né? Rafael, como é que as empresas podem se preparar para essa conformidade? E uma dúvida que é muito comum, né? Como é que fica? É a mesma receita de bolo para uma pequena empresa, uma média, uma grande, empresa privada e pública é diferente, é igual? Como é que as empresas podem se preparar?
É o impacto de uma lei, né? Ela afeta a todos, né? Obviamente, na prática, né? No tático operacional ali, você vai ter diferenças de acordo com a estrutura, de acordo com o processo. E vale frisar que a lei ela visa, né, proteger privacidade, né? E é um requisito que para você trabalhar com privacidade que você tenha segurança, né? Os controles de segurança implementados. Então, a grande diferença vai ser nessa linha, na abordagem da implementação desses controles de segurança. Esses controles eles vão de acordo com o seu nível de maturidade em segurança, a criticidade do seu negócio, a criticidade dos processos. E um ponto muito importante, que é a abordagem, né? E você frisou que tem algumas empresas que ainda não estão adequadas, né? Como é que a gente busca isso? Tem um fluxo que a gente chama que é jornada de adequação, né? Que é exatamente você, primeiro, ter uma visibilidade do seu nível atual, no que diz respeito à maturidade de segurança, no que diz respeito à adequação a boas práticas, adequação a normas ou às próprias exigências da lei, né? E aí você traça, né, uma jornada onde você vai evoluindo esse nível de maturidade e melhorando esse nível de adequação. Tá? E vale frisar também que essa abordagem, ela não isso não sou eu que estou dizendo, né? Há 20 anos atrás, o Bruce Schneier já falava isso, né? Segurança é um processo, né? Não é um produto. Então, não é uma chave que você vira simplesmente. Você precisa implementar rotinas, implementar controles. Então, essa abordagem de adequação, ela não se limita, por exemplo, ao viés tecnológico, né? A gente tem que fazer uma abordagem em cima de processos, de entendimento dos processos, e aí trazendo mais para o ponto da LGPD. Você tem que trazer o que esses processos utilizam de dados pessoais, né? Qual a justificativa disso, quais são esses dados, por onde esses dados passam. E aí sim você vai trazendo para um ambiente mais tecnológico. Esses dados, o processo ele funciona dessa forma, quais são os ativos que sustentam esse processo, né? Então esses ativos são críticos porque eles estão lidando ali com dados pessoais. Uma vez mapeado esse data flow, quais os controles que você tem que garante que se aquele dado pessoal for manipulado de uma forma diferente do que está previsto na política de privacidade, diferente do que você traçou ali como ideal, como é que você vai ser alertado, como é que se impede que isso aconteça, como é que você garante o seu poder de rastreabilidade, né, das atividades que aconteceram com aqueles dados. Então, tudo isso vem da necessidade, culmina, né, na necessidade de você ter controles de segurança implementados. Tá? Então, em linhas gerais, né, o que deve ser feito, né, para essa adequação é esse entendimento, né, é uma questão, acaba sendo multidisciplinar, né, você tem as questões de contrato, você tem outras questões aí, que uma linha jurídica apoia também, né, mas na parte de segurança da informação, ela é a pedra fundamental disso, que você precisa desses controles implementados para que você consiga efetivar o que você está declarando ali, tanto na política de privacidade quanto nas políticas em geral da segurança da informação da sua empresa. Maravilha. E como é que os advogados podem ajudar as empresas na questão da conformidade com a lei, Lívia? Oi, Luiz. Na verdade, os advogados vão atuar juntamente com as equipes de segurança, né, com o TI, para realizar essa adequação, porque além de toda essa questão de segurança, a empresa também precisa se adequar nos procedimentos, nos contratos. Na verdade, agora é uma corrida contra o tempo, né, porque as sanções administrativas começam a valer em agosto desse ano. Acredito que a maioria das empresas não tenha se adequado ainda. Eu tenho visto muitas empresas correndo contra o tempo, procurando escritórios e empresas especializados na adequação à LGPD. A LGPD em si, a adequação, ela envolve muitas questões dentro de uma empresa, que varia desde a fase pré-contratual dos funcionários, com os dados que podem ser colhidos, sempre respeitando os princípios da LGPD em si, como em relação a todos os procedimentos comerciais, de segurança, adequação de contrato, dentre outros. Eu gosto sempre de utilizar um exemplo que eu acho que fica muito prático para entender, que é o exemplo da contratação de um funcionário. Porque na fase do processo seletivo,
onde diversas empresas possuem aqueles formulários pedindo dados pessoais. É muito comum haver solicitação de dados, por exemplo, estado civil, número de filhos, idade, todos aqueles dados de CPF, RG. Só que, de acordo com a LGPD, o tratamento de dados pessoais ele sempre deve atender os princípios previstos na lei. Então, antes da gente realizar o tratamento, antes da empresa realizar o tratamento, deve sempre se questionar se esse dado é necessário para todas as fases, né? Mas falando especificamente da fase pré-contratual. Se esse dado é necessário para a fase contratual, se é adequado, se tem alguma finalidade, se ele pode gerar alguma discriminação. E, por exemplo, os dados que muitas vezes são colhidos na fase de contratação, como idade, número de filhos, além deles não serem adequados ou necessários e não terem nenhuma finalidade para a fase do processo seletivo em si, eles podem gerar uma discriminação, como a recusa de contratar mulheres com filhos pequenos, que ocorre muito no Brasil, ou profissionais com mais idade que também têm uma certa dificuldade de se realocar, né? E, ao contrário da fase de contratação em si, onde esses dados são necessários para diversas questões, como, por exemplo, você pedir o número de filhos na fase da contratação em si, é necessário, é adequado. Por quê? Porque a empresa pode oferecer um benefício, precisa saber, por exemplo, os dependentes. Então, nessa fase é adequado. Mas na fase pré-contratual, o tratamento desses dados, sempre óbvio, olhando de acordo com o caso em concreto apresentado, mas na maioria das vezes esse tratamento ele não é adequado, ele não está de acordo com os princípios da LGPD, porque ele não é adequado. Para que você precisa, por exemplo, na fase pré-contratual, saber o CPF da pessoa, saber quantos filhos a pessoa tem, saber a idade da pessoa? Não é necessário, em regra, né? Sempre de acordo com o caso concreto. E esse exemplo, ele é um exemplo que demonstra como um procedimento corriqueiro, que normalmente é realizado, a maioria das empresas pergunta esse tipo de coisa, pede esse tipo de dado, pode demonstrar o tratamento inadequado dos dados pessoais. Um exemplo tão pequeno que demonstra a importância da adequação da empresa, porque na fase de adequação, nós vamos orientar a empresa desde a fase pré-contratual até a fase de demissão, que você pode guardar, quais os dados que você pode guardar, por exemplo, do empregado após a demissão, de acordo com o prazo prescricional. Então, é muito importante mostrar que um exemplo pequeno desse pode demonstrar que a empresa não está adequada à LGPD. E, além disso, diversas outras questões que nós vamos adequar na fase de adequação, né, como os contratos, colocarem os aditivos, com todas as cláusulas necessárias para adequação à LGPD, como o prazo que a gente já conversou para a comunicação de algum vazamento de dados, como cláusulas de privacidade e diversas outras cláusulas que são necessárias para a adequação de contratos em si. A questão da gestão de contratos, os advogados brilham, né? Porque eu acho que tem tudo a ver com eles, né? E além da conscientização também da alta gerência, por incrível que pareça, ainda tem empresas relutando com a conformidade, né? E você falou uma coisa muito importante, a relação das pessoas com a LGPD, né? Eu sempre digo que, na verdade, a lei deveria se chamar Lei Geral de Proteção de Pessoas, né? Quando a gente protege os dados, na verdade, a gente está protegendo a privacidade das pessoas. E uma coisa que eu me recordo que a gente falava há muitos anos, né, Rafael? Quantas palestras de conscientização, a gente até já fez palestra junto, né? E agora isso se torna mais latente, né? Ou seja, como é que a gente pode, então, orientar as pessoas e os funcionários, né? Porque são eles que manuseiam os dados pessoais, né? Então, como é que a gente pode aí conscientizar as pessoas, né, para o manuseio, para a proteção dos dados pessoais, Rafael? Esse é um ponto extremamente interessante, Luiz, porque essa questão de conscientização e do engajamento das pessoas na causa da segurança da informação sempre foi de uma importância gigantesca, né? E a questão da LGPD, ela deixa isso mais flagrante, porque você precisa não só mais da conscientização
digamos assim, técnica de segurança, né, daquela orientação de como o usuário protege a informação, ele protege as senhas, como é que ele gerencia as senhas que ele utiliza, a questão de acesso a e-mail, proteção contra phishing, uma série de rotinas, uma cartilha de segurança que já é comum a gente passar para que o usuário se proteja, né, de ataques conhecidos que podem culminar aí no vazamento de dados pessoais, como hoje em dia a gente precisa de um engajamento na questão do tratamento, do discernimento dos dados pessoais, né? Por exemplo, você está um fluxo aqui, se você tem um negócio que envolve, por exemplo, um comércio com loja física, né? Você precisa, o processo que você vai mapear e os controles que você vai implementar, ele precisa prever tanto a questão tecnológica, né, que é mais uma questão de back-end, o banco de dados, onde aquilo vai estar, então você precisa implementar os controles, você precisa treinar a equipe que gerencia aquilo, ou as pessoas envolvidas no processo, inclusive a pessoa que está no balcão ali, que vai lidar com o cliente, que ela precisa saber o que ela pode pedir, o que ela não pode, em que situações ela pede determinados dados, como que ela armazena, como que ela coloca isso para dentro da empresa no sentido tecnológico, né? Então, se a gente já precisava conscientizar as pessoas sobre os riscos, né, das ameaças que existem à segurança, das proteções que você tem que exercer, hoje a gente precisa também desse engajamento nesse conhecimento, na ciência de que é um dado pessoal, qual que é a importância dele, quais os riscos que ele implementa, qual que é a nossa responsabilidade para com eles, quais dados que você pode pegar ou não e quais são os procedimentos para lidar com ele. Então, acho que algo que já existia, né, acabou tornando-se mais flagrante aí com essas questões de privacidade de LGPD. E um ponto importante aqui também, por ser uma lei, aqui os advogados eles têm uma importância ainda maior, né, Lívia? Porque quem entende mais do que lei do que os advogados, né? Então, se essa questão da conscientização já era latente, já era necessária, agora vocês ajudam ainda mais nessa questão da conscientização das pessoas, não é mesmo? Com certeza, Luiz. Na verdade, toda a fase a partir da contratação das empresas, né, é muito importante, sim, porque a fase de adequação, ela inclui o treinamento dos funcionários para agirem de acordo com a LGPD. Como o Rafael falou, o treinamento é muito importante, porque os funcionários que estão ali na linha de frente estão trabalhando, colhendo aqueles dados e a orientação deles é muito importante. E esse treinamento ele faz parte do projeto de adequação, que você treina toda a equipe para estar agindo de acordo com a LGPD em si, para não solicitar nenhum dado que não seja necessário, para excluir também, óbvio que o encarregado que vai ficar responsável por isso, mas excluir os dados que, de acordo com os titulares, que os titulares solicitarem, né, a exclusão dos dados que forem tratados com base no consentimento. Então, esse treinamento da equipe, esse treinamento da empresa é muito importante. Ah, sem dúvida, né? Como você comentou, na verdade é uma junção, né, de diversas frentes, né? A frente de pessoas, a frente de processos e a frente de tecnologia, né? Falando nisso, como a gente pode, como a Claves pode ajudar as empresas na questão tecnológica, né? Tem algum produto, alguma solução que a gente entende que não tem aqui nenhuma caixa mágica que você compra e vai estar, né, em conformidade com a LGPD. Isso não existe, embora a gente tenha visto aí no mercado algumas empresas fazendo isso. A gente entende que é uma combinação de controles, uma combinação aí de diversas ações. E aqui, Rafael, como é que a Claves consegue ajudar na questão tecnológica as empresas que querem estar em conformidade? Então, Luiz, como eu comentei, né, a segurança não é uma chavinha que você vira, né, são processos que você implementa. Então, tem algumas frentes aí para a gente. Obviamente, a Claves tem junta todas essas frentes numa solução completa, né, de serviço e tal, baseado no gap que eu comentei, né? Então a gente faz uma verificação do nível de adequação, vê quais são as dores ali, quais são o que está com menor índice de adequação e vai adequando, né? Obviamente. Então as frentes envolvidas, eu posso citar, por exemplo, alguns macros, né? Que é, por exemplo, a questão de monitoramento, né? De você sensoriar
todo o seu ambiente naquela linha que eu comentei, de você ter o data flow ali, né, o fluxo dos dados pessoais por dentro dos processos, da sua empresa devidamente mapeado, e você sensoriar isso para você conseguir monitorar, e quando eu digo monitorar é para você dar um flagrante e trigar um alerta quando acontece alguma violação, você ter poder de rastreabilidade, você ter controle sobre esses dados, então tem toda uma linha dessa de monitoramento, né, que a gente chama de segurança orientada a dados, onde a gente tem, e vale frisar que toda abordagem é sempre usando aquela tríade, né, pessoas, processos e tecnologia. Então existe o aparato tecnológico desenvolvido na Claves para fazer esse monitoramento, existe o arcabouço ali de procedimentos, de processos, de documentação disso para ajudar nessa adequação. Existe a parte humana também, tanto de operacional, de especialistas, né, na operação, equipe Claves na operação, quanto nessa ajuda de conscientização, que a gente comentou nas perguntas anteriores, de conscientização, de engajamento, de treinamento, de capacitação técnica, a formação do comitê, capacitação desse comitê, capacitação do encarregado. Então, toda essa parte de treinamento então, também atua. Então, além do monitoramento, essa parte humana, essa parte de processamento, tem a questão de gestão de vulnerabilidades, né, que é a partir do momento que as informações estão em ativos tecnológicos, como é que você garante que aquilo não vai ser extraído ali de uma maneira não autorizada? Então, a gente faz todo esse monitoramento também das vulnerabilidades, através de análise, através de simulações de invasão. Então, por todas essas frentes é onde a gente cerca essa adequação. A análise de gap, essa adequação tanto na parte tecnológica, quanto processual, quanto humana, pelo prisma de monitoramento, pelo prisma de gestão de vulnerabilidade, e aí vai elevando, implementando os controles de segurança e elevando o nível de maturidade em segurança da informação da companhia. Olha, eu acho que já deu aqui para trazer diversas conclusões, né? Quem estava um pouco perdido em relação à LGPD, acho que a gente já trouxe aqui diversas orientações que vão ajudar bastante, né, aqueles que ainda estão ainda batendo cabeça em relação ao tema. E agora, chegando ao final do nosso episódio, eu queria que vocês, por favor, deixassem aqui para os nossos ouvintes, né, o comentário sobre a LGPD, né, ou seja, comentários finais aqui em relação à lei, começando aí pelas damas. Lívia, é contigo. Obrigada, Luiz. Eu acho que, para finalizar, a gente tem que deixar claro para as empresas que é muito importante a adequação, que está uma corrida contra o tempo, as sanções já começam a vigorar agora em agosto, e também para as empresas sempre se preocuparem com a seriedade das empresas que estão implementando a LGPD, como a Claves, como o Escritório Vieites Advogados, porque, como o Rafael falou, existem muitas empresas que estão colocando guias na internet, você pode ver, guias de orientação, guias de implementação rápida da LGPD, e isso não existe. Na verdade, a implementação da LGPD, como a gente sempre fala, é uma jornada, não é nada que você consiga fazer de um dia para o outro, e precisa adequar vários setores da empresa, são questões de segurança, questões que, na verdade, por ser justamente uma jornada, não vai em nenhum momento nunca vai estar 100% adequada, porque conforme for passando o tempo, vão mudando as questões de segurança, vão surgindo novos contratos que vão precisar ser adequados. Então, é muito importante que a empresa leve isso a sério e que, de fato, realize essa implementação, essa contratação de uma empresa séria para começar e fazer essa parceria da jornada de implementação da LGPD. Maravilha, muito obrigado pelo convite, por ter participado nesse episódio. Igor, e quais são as suas considerações finais para os nossos ouvintes? Ô Luiz, primeiramente agradecer o convite para participar desse Segue InfoCast. E um recado que eu deixo para toda empresa que busca, né, uma devida adequação. Se a gente observar no artigo 6º da lei, no inciso 7º, na parte que fala dos princípios, né, de tratamento, neste caso, segurança, a lei deixa bem claro, né, que a utilização de medidas técnicas e administrativas. O que isso quer dizer? Não basta eu ter uma política
né? Não basta eu criar procedimentos, né? Disponibilizar uma política pegando um template, né? A gente vê isso muito comum. Você tem um template de uma política de privacidade, você tem que ter um template de uma política de segurança. Cada empresa tem um perfil de atuação diferente da outra, vai tratar os dados diferente da outra, utiliza as tecnologias diferentes de outras. Então, além dessa medida administrativa de você ter políticas adequadas que, de fato, descrevam, né, você consiga comprovar aquilo que está escrito, você tenha também medidas técnicas, né, como bem o Rafael explicou, você tenha controles de segurança, até porque não existe privacidade sem segurança. Então, eu não consigo proteger um dado pessoal se eu não tiver controle de segurança. E aí é onde a Claves ela vai poder ajudá-los bastante, né? Principalmente com essa parte de adequação à lei. Tá bom? Então, aí fica o meu recado a todos. Maravilha, muito obrigado. E para finalizar, Rafael já é de casa, né? Seus agradecimentos, suas considerações finais para os nossos ouvintes. Obrigado, Luiz. Primeiro, mais uma vez, agradecer aí a oportunidade, parabenizar aí você pela condução aí desse podcast, também dos outros episódios. Parabenizar também os outros participantes aí, aprendi bastante, que é sempre interessante esses debates. Eu queria só deixar algumas observações ainda, até coincidentemente ou não, está um pouco alinhado com o que o Igor falou. Existe uma questão que a gente está falando de proteção, né? Então, eu costumo frisar que as preocupações que a LGPD traz são preocupações que já existiam antes da LGPD. Né? Então, existe uma questão de conscientização de segurança, a gente gerencia riscos, né? E quando você não negligencia certos riscos, né, você sofre consequências. Essas consequências podem ser vazamento de dados, você tem danos ali, danos de imagem, uma série de prejuízos ali que você pode ter. Agora você tem outras consequências que são também as sanções aí que a lei prevê. Então, acho que a lição, né, que a gente vem aprendendo esse tempo todo é exatamente dar cada vez mais importância à segurança da informação, à proteção, à privacidade. Então, são temas aí que é sempre bom a gente discutir. Então, boa parte da graça, digamos assim, de ter uma lei, né, os benefícios que a gente tem disso, é exatamente trazer isso à tona, a gente discutir, a comunidade participar e a gente evoluir nesse nível de maturidade. Como eu falei, não vai aparecer uma solução mágica, não é uma chave que a gente vai virar. É maturidade. Então, pouquinho a pouquinho ali, a gente discutindo, melhorando continuamente, que cada vez os nossos sistemas digitais, nossos ambientes aí vão estar mais confiáveis para a gente poder cada vez mais avançar tecnologicamente, em termos de negócios e etc. Obrigado aí mais uma vez. Nós que agradecemos e agradecemos também a você, nosso ouvinte, que está sempre aqui prestigiando o SEG Infocast, seu podcast de segurança da informação. Nós que estamos em diversas plataformas digitais, no SoundCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes, etc. Então compartilha esse episódio com seus amigos e com certeza nos veremos em uma próxima oportunidade. Eu sou Luiz Felipe Ferreira, me despeço aqui. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.